E aí, galerinha do segundo ano, tudo tranquilo com vocês? Como é que tá aí a quarentena? Estão estudando bastante? Espero que sim, tá? Então, gente, eu vou dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de funções oxigenadas, tá? Na aula anterior, na aula de número 5, eu resolvi com vocês questões sobre ácidos carboxílicos, certo? E hoje eu trouxe mais algumas questões para a gente resolver também de ácidos carboxílicos e dar continuidade aqui ao nosso assunto de funções oxigenadas, tá? Com a última função oxigenada, tá? Mas só para não perder o costume, a gente vai aqui relembrar o que são funções oxigenadas. Funções oxigenadas são funções na qual a gente vai ter o oxigênio, carbono, hidrogênio e o oxigênio na sua estrutura, tá? Só temos esses três elementos. Quando a gente coloca um outro elemento nessa minha estrutura, ela já deixa de ser uma função oxigenada, tá? Por exemplo, quando a gente adiciona o nitrogênio, a gente vai ter já podendo ter ou não o oxigênio, a gente já vai classificar como uma função nitrogenada. Mas quando a gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente classifica como função oxigenada, certo? Então, vamos dar aqui continuidade à nossa resolução de questões da aula anterior. Tá? Então, vamos lá para a página 622, a questão é 62. Assinale a alternativa que apresentou o ácido mais forte, considerado que todos se encontram nas mesmas condições de concentração, temperatura e pressão. Eu vou classificar, gente, esse ácido mais forte ou não. Seguinte, a presença de um halogênio na minha estrutura vai conferir um caráter mais forte para esse meu ácido orgânico, tá? Certo? Então, sempre que eu tiver um halogênio no meu ácido orgânico, eu já posso conferir um caráter um pouco mais ácido para ele, tá? Então, a gente vai observar qual dessas alternativas aqui eu tenho ácidos orgânicos, ou ácidos orgânicos com halogênios. Olha, a letra A, a gente só tem um ácido orgânico, não temos halogênios na estrutura. A letra B, também não temos a presença de halogênio na estrutura. A letra C, também não temos presença de halogênio na estrutura. A gente fica entre a letra D e a letra E, tá certo? A letra D ele tem cloro e a letra E também. Só que aí a gente vai pela quantidade, tá? Quem tem mais cloros na estrutura? A gente vai para a letra E. A letra E ele tem 3 cloros, certo? Então essa presença dessa quantidade aqui de cloros, dessa quantidadezinha aqui de 3 cloros na estrutura, é o que vai conferir essa força maior do que os outros ácidos na estrutura, tá? Então aqui, observando as mesmas condições de pressão, de concentração e de temperatura, a gente vai encontrar com mais força a letra E, o ácido da letra E, certo? Então vamos aqui para a questão 63. Um dos principais componentes responsáveis pelo odor desagradável da transpiração é o ácido 3-metil-X2-enóico, produzido por bactérias que se alimentam do material liberado pelas glândulas localizadas nas axilas. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura correta desse ácido, tá? Então a gente primeiro vai observar aqui as características para a gente marcar a nossa alternativa, tá? Então primeiro, vamos para a cadeia principal, tá? A cadeia principal ela tem aqui, ó, X. X quer dizer 6 carbonos, então a gente já pode ver qual das estruturas aqui tem 6 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A letra A tem, a letra B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra B também. Letra C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, ó, a letra D já tem 7 carbonos, a gente já elimina. Letra E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Vamos à outra característica. A outra característica, gente, vai ser a ramificação. Ela tá localizada, ela é do tipo metil e ela está localizada no carbono 3. Então, aqui, ó, o primeiro carbono do ácido carboxílico vai ser esse aqui que está presente na carboxila, certo? Esse aqui vai ser sempre o carbono 1. Eu vou colocar um aqui em todos, tá? Ele que vai ser o número 1. Aqui, número 1. Agora, a minha ramificação ela está no carbono 3. Então vamos lá, 1, 2, 3. Olha, esse aqui na letra A ele já está no carbono 3, certo? Eu vou colocar aqui na letra A todos os números. 3, 4, 5 e 6. Pronto. Aqui eu já tenho os 6 carbonos, certo? Agora na letra, esse aqui, letra A por enquanto está correto. Na letra B, 1, 2, 3, também está correto. Na letra C, 1, 2, 3, olha, já está no carbono 4. Aqui é o carbono 4. E a ramificação aqui está dizendo que é no 3. Então a gente já elimina a letra C.
Na letra B, ele dá o carbono 2 como carbono com a ramificação. Então a gente já elimina também a letra E, certo? Que não é o 2 e sim o 3. Agora o próximo passo, gente, é observar o tipo de ligação que a gente vai ter e o posicionamento dela, tá? O tipo de ligação que eu vou encontrar aqui, gente, é do tipo dupla. Eu tenho um EN e ela está localizada, olha aqui, ó, onde é que ela está localizada? No carbono 2, na ligação 2, perdão. Então a gente vai analisar aqui, ó, ligação 1, ligação 2. Olha aqui a resposta, letra A. A letra A é a resposta correta. Vamos ver a letra B? A letra B ele dá 1, 2, 3, ele dá a terceira ligação com uma ligação que tem a dupla, certo? Então a gente já pode eliminar também a letra B. Vamos para a próxima aqui. 67. As propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o tamanho da molécula e a intensidade das interações intermoleculares. Considere as substâncias a seguir e suas respectivas massas molares. Então tá aqui, o dimetilpropano, butanona, ácido propanóico, pentano e butanol. A alternativa que melhor associa as temperaturas de ebulição com as substâncias é... Gente, vamos relembrar agora a questão das forças intermoleculares, tá certo? Dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Nessa ordem crescente de força, tá? Isso que vai definir as temperaturas de fusão e de ebulição nos meus compostos. Então, eu vou analisar aqui, gente, os compostos. Primeiro, quem é que faz ligação ponte de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente? Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse dimetilpropano, a gente tem um alcano, certo? Um alcano e é um hidrocarboneto. Lembra que eu falei que todo hidrocarboneto era apolar? Então, ele vai fazer dipolo induzido. Vou colocar aqui, dipolo induzido, DI. Na butanona, a gente tem uma cetona. A cetona é dipolo permanente. Por que ela é dipolo permanente? Ela faz ligações do tipo polares, tá? Então a força intermolecular é dipolo permanente. Olha, dipolo induzido é fraco, dipolo permanente é intermediário e ponte de hidrogênio é forte, tá? Olha aqui, ó. Nesse aqui eu tenho ponte de hidrogênio. Então vou marcar aqui, ponte de hidrogênio. Nesse outro aqui, no pentano, eu também tenho um hidrocarboneto, um alcano, né? Então, dipolo induzido. E por último, eu tenho outra ponte de hidrogênio, certo? Agora, o segundo detalhe que a gente vai observar é a cadeia carbônica, se ela é grande ou se ela é pequena, tá? Então, isso é o que vai definir essas minhas temperaturas de ebulição. Primeiro, aqui, ó, nas letras A, B, C e D, a gente já pode eliminar a letra B, o ácido propanóico, tá? A gente vai eliminar a letra B. Por quê? Porque o ácido propanóico, ele tem uma temperatura um pouco maior de ebulição. Se a gente comparar os três aqui, ó, de metilpropano, butanona e ácido propanóico, ele vai ser um dos que tem maior temperatura de ebulição. Primeiro, por conta da cadeia, certo? E depois por conta da ligação de hidrogênio. Então a gente já elimina. Quem tem baixa temperatura de ebulição vai ficar entre o dimetilpropano e o pentano. Olha, se a gente contar que os dois têm 5 carbonos. Porém, esse dimetilpropano ele vai ter uma temperatura de ebulição um pouco maior, um pouco menor, justamente porque ele tem mais ramificações. Já o pentano ele tem a cadeia linear, certo? Essa cadeia linear vai conferir aí a minha temperatura de ebulição um pouco acima do dimetilpropano, tá? Então a gente já elimina aqui a letra D, certo? Pronto. Vamos para a letra, ficou entre a letra A e a letra B. A letra A tá certo aqui 10 dimetilpropano, aqui também, letra C também. Pentano, pentano. Agora, butanona já dá a butanona como o próximo, né? Que seria dipolo permanente. Então, tá correto aí. O que vai ficar na dúvida, gente, vai ser o ácido propanóico e o butanol como maiores temperaturas de ebulição. Gente, lembra a característica de ácido? Os dois têm ponte de hidrogênio, certo? Ácido propanóico e o butanol têm ponte de hidrogênio. Só que a gente vai observar o seguinte, gente, olha, no butanol ele tem uma cadeia maior de carbonos, tá? Isso justificaria essa temperatura de ebulição. Porém, no ácido propanóico, além da ponte de hidrogênio que tem aqui, eu vou ter uma dipolo permanente, certo? Olha aqui, ó, olha só o critério de desempate que eu vou fazer. Aqui eu tenho dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Nesse outro aqui, ó, ponte de hidrogênio aqui, e o restante vai ser o quê? Dipolo induzido. Então, se a gente for fazer o comparativo das duas, quem vai ter uma temperatura de ebulição maior? O ácido propanóico ou o butanol?
Olha aqui, gente, tá na cara, né? O ácido propanóico ele vai ter uma temperatura de ebulição maior, porque se a gente for comparar dipolo permanente e dipolo induzido, o ácido propanóico ele tem uma temperatura de ebulição um pouco maior, porque ele tem força intermolecular do tipo dipolo permanente, que ela é um pouco maior do que a dipolo induzido, certo? Então aqui a gente já elimina a letra C e marca a letra A, tá certo? Então, gente, tudo isso vai depender das forças intermoleculares. As temperaturas de ebulição vão depender dessas forças intermoleculares, certo? Tanto das forças intermoleculares quanto da polaridade também, que vai depender, porque uma coisa depende da outra, tá, gente? Ó, primeiro, geometria molecular, polaridade depende da geometria molecular, força intermolecular depende da polaridade e por aí vai, tá certo? Então vamos passar aqui para a próxima questão. Questão de número 68. Qual dos ácidos carboxílicos apresenta maior massa molar? Olha, gente, maior massa molar, essa questão da maior massa molar é a quantidade de carbonos que a gente vai ter. Carbonos de todos os elementos, tá certo? Então aqui, gente, olha, se eu for observar, vai estar na cara quem vai ter a maior massa. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 carbonos, vou colocar já 5 carbonos. Nessa daqui, eu vou ter 4. Propano é 4. Opa, propano não, é 4 não, é 3. 3 carbonos, perdão. Propenoico aqui também, 3 carbonos. Nesse aqui ele tem 4 da cadeia principal, mais 2 do metil, 5. Tá? 5 carbonos. Outro detalhe aqui, gente, olha, outro detalhe. 2 dimetilbutanoico. Aqui. Por que que esse aqui, esse ácido, aí vai ficar entre a letra A e a letra C? 4, opa, perdão, aqui não é 5 não, é 6, ó, gente, ó. Tô ficando doido. Aqui é 6. Olha aqui, ó. But é 4 carbonos, 5, 6, tá certo. Eu vou apagar aqui, ó. Aqui é 6. 6 carbonos. Olha aí, ó, já ficou na cara qual é a questão que a gente vai marcar, a alternativa que a gente vai marcar, tá? Então aqui, ó, 6 carbonos. Pronto, já posso marcar a letra D. Então, gente, você pode contar a quantidade de carbonos na estrutura de acordo com... só com a nomenclatura dá para você fazer isso. Primeiro, você vai fazer a nomenclatura da cadeia principal, você vai pegar os carbonos, se tiver ramificação, você adiciona. Se não, você pode fazer o somatório corretinho já, direto e bem mais simples, viu? A gente pegou só a cadeia principal aqui nessas alternativas e já deu para a gente saber qual dessas alternativas tem a maior massa molar. Massa molar, gente, quer dizer a soma da massa de todos os elementos. Não precisa eu saber qual é o valor de cada uma das massas molares, de cada um dos elementos, tá certo? Mas pela quantidade já dá para a gente definir essa massa molar. Dá para a gente definir mais ou menos como é que funciona essa questão da massa molar, tá certo? Então vamos aqui para os meus ésteres, certo? Definição de éster. Os ésteres orgânicos são compostos derivados dos ácidos carboxílicos, na qual a gente vai ter a substituição do hidrogênio da carboxila, tá certo? Lembra da carboxila? A carboxila é o carbono com duplo oxigênio e um hidrogênio. Vou voltar aqui uma questão com essa carboxila para a gente ver. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui é a carboxila, tá? Carbono com oxigênio e hidrogênio, tá? E hidroxila. Então, vamos voltar lá. Pronto. Essa substituição desse hidrogênio aqui, ó, ele vai sair e vai entrar um radical. Que radical é esse, professor? É como se fosse mais uma parte da minha estrutura da minha cadeia, tá? Então eu vou ter mais carbonos com hidrogênios ali nessa continuação. A gente vai ter uma reaçãozinha que é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Vou mostrar para você aqui agora como é essa reaçãozinha. Aqui, ó, ácido carboxílico, aqui ele falou do ácido acético, tá? Álcool mais o álcool formando o éster orgânico mais água. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, vai sair o hidrogênio do ácido carboxílico e vai sair a hidroxila do álcool. Vai entrar o quê? Ó? CH2 e CH3 aqui. Vai entrar onde, professor? Juntando aqui no lugar onde estava o hidrogênio da minha carboxila. Olha só o composto que ele formou, gente. Ó, olha só o composto que ele formou.
eu continuo com a mesma quantidade de carbonos do meu ácido carboxílico e eu adiciono juntamente ao oxigênio, lá onde o hidrogênio estava, eu adiciono uma cadeia. Tá? Essa cadeia, gente, é só o tanto que tinha aqui nos meus álcoois. Olha, e aqui saiu HO e H, saiu H2O, que é a água formada aqui. O nome dessa reaçãozinha, gente, é reação de esterificação. Essa reação de esterificação é uma reação, olha, aprendam aí, tá? Coloquem aí na cabecinha de vocês. Reação de esterificação é uma reação na qual a gente tem um ácido carboxílico mais um álcool, certo? Formando um éster. Ácido carboxílico mais álcool formando um éster. Então, peguem esse detalhezinho aqui e anotem no caderno de vocês, tá? Ó, é como uma obrigaçãozinha de saber. OBS, ácido carboxílico mais álcool vai formar o quê? Éster orgânico mais água, tá certo? A hidroxila com o hidrogênio, ele vai sair também da minha estrutura, tá certo? Para formar uma molécula de água. E por aí vai, a gente vai pegando as cadeias de ácido carboxílico e a questão do tamanho da minha cadeia vai depender dos compostos que estão ali realizando ali a reação de esterificação, tá? Então eu vou passar aqui. Olha aqui, ó, viu só? Eu tenho aqui exemplos, a mesma coisa do primeiro slide de éster, tá? Eu tenho exemplos aqui, ó, o metanoato de metila e o etanoato de metila. Olha, gente, se eu for falar para vocês quais são as reações, quais são os compostos que originaram essas duas reações, é muito simples mesmo. Professor, como é que fica? Olha aqui, gente, olha aqui, essa parte aqui, ela quer dizer, ela é referente ao ácido carboxílico, certo? Então, eu vou pegar aqui e eu tenho só um carbono. Vai ser o quê? Esse caso aqui do metanoato de metila, essa parte aqui do ácido carboxílico, qual é o ácido que formou esse éster aí? Eu vou ter o ácido metanóico. Por que ácido metanóico? Porque eu só tenho um carbono. E qual foi o álcool, professor, que originou esse éster aqui? Olha aqui, ó, somente um carbono também. Adiciona uma hidroxila aí, vou ter o quê? Metanol. Olha como é simples. Metanol. Metanoato de metila. Olha o outro exemplo aqui. Essa partezinha aqui corresponde ao meu ácido carboxílico, certo? Foi o composto que originou esse éster. Essa outra parte aqui vai ser do meu álcool. Quais foram os ácidos carboxílicos e o álcool que formou aqui esse meu éster? Muito simples, olha, ácido etanóico, olha aqui, 2 carbonos, e o álcool foi o metanol. Viu como é simples a reação de esterificação? A reação de esterificação, a gente vai ter um álcool mais um ácido carboxílico, formando um éster mais água. Voltei aí para vocês entenderem novamente, certo? Ácido carboxílico mais um álcool, formando um éster, tá? Vou até marcar também aqui para vocês anotarem. O nome dessa reação é reação de esterificação. Pronto. Vamos aqui para a nomenclatura. A nomenclatura, gente, também é muito simples dos ésteres, tá? Ela vai com prefixo, que quer dizer o nome do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 carbonos nessa primeira parte, no primeiro grupamento que está ligado ali à carbonila, a gente vai colocar o nome do hidrocarboneto, mais ato de... O nome do substituinte que eu estou me referindo aqui, gente, vai ser esse outro lado aqui, que é a parte que era álcool e originou esse meu éster, tá? E a terminação desse nome aqui vai ser ila, dessa parte aqui do substituinte, que é a parte do álcool, a gente vai terminar com ila, tá? Então vamos lá, ó. Primeiramente, vou selecionar a cadeia principal e já vou para o meu nome, tá? Etano, olha aqui, 2 carbonos, etanoato de... Qual é o nome do substituinte aqui, ó? Só com 2 carbonos? Etila, com a terminaçãozinha ila, viu só? Vou fazer aqui um outro exemplo. Seleciono a minha primeira parte, tá? Tá aqui selecionada a minha primeira parte. E a outra segunda parte. Primeira parte relacionada ao ácido carboxílico, depois a parte relacionada ao álcool. E já posso dar a minha nomenclatura. Eu tenho 3 carbonos aqui, gente, ó. 3 carbonos. Propanoato de etila. Viu como é simples? A nomenclatura primeiro pega a parte
referente ao que está ligado à minha carbonila, né, que ela equivale ao nome do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, se eu tenho 3 carbonos, propano, se eu tenho 4 carbonos, butano, 5 carbonos, pentano, e por aí vai. Se tiver ramificação, ótimo, tá ali no início da minha palavra, tá certo? Se tiver ramificação na primeira parte, se tiver ramificação na segunda parte, isso dependendo de como tiver ali, tá? O próximo exemplo aqui, gente, é o benzoato de etila. Por que é benzoato, professor? Olha aqui, gente, ó, o benzeno. Benzoato de etila. O próximo exemplo, gente, ele pega como se fosse uma ramificação aqui, nessa parte que originou o meu éster a partir do álcool, tá? Então eu tenho o etano, que é essa primeira parte. Depois, ato de isopropila. Certo? Então aí eu tenho o etanoato de isopropila. Esse isopropil, gente, quer dizer que o meu carbono está ligado no ligante do meio. Eu vou diferenciar aqui para vocês aqui em cima. Olha, esse aqui vai ser o meu propil, tá? CH2. Todos eles têm 3 carbonos. CH2, olha aqui o outro, CH2. E aqui eu vou ter um CH3. Pronto. Vocês estão vendo que o radical está ligado nesse primeiro carbono. Já no isopropil, ele está ligado no radical está ligado no carbono do meio, certo? Como ele está aqui no etanoato de isopropila. Vamos aqui agora para as propriedades importantes desses meus ésteres, tá? Os ésteres de baixa massa molar são líquidos à temperatura ambiente. Como eu sempre falo, gente, as forças intermoleculares é o que vão definir as propriedades das minhas funções, certo? Então, ésteres de baixa massa molar, o que seriam esses ésteres de baixa massa molar? Éster de baixa massa molar, gente, é quando eu tenho uma cadeia carbônica muito pequena. Quando essa cadeia carbônica é pequena, eles vão estar no estado líquido. Quando ela é muito, 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 muito pequena, ela pode estar até no estado gasoso, mas isso vai depender dessa minha cadeia. Baixa massa molar vai indicar, vou circular aqui, vai indicar que eles são líquidos à temperatura ambiente, certo? Pelo fato deles serem líquidos e terem uma parte apolar, eles vão ter essa volatilidade e todos eles possuem cheiro agradável, certo? Quase todos os ésteres eles são muito agradáveis de se sentir. Ao ter sua cadeia aumentada, os ésteres se tornam viscosos até se tornarem sólidos, como ceras, tá? Ele não vai virar um sólido bem característico, ele vai parecer mais com uma cera. Eles possuem baixa solubilidade em água, justamente por não fazer ligação de hidrogênio, tá? Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Ele não faz ligação de hidrogênio, não tem nenhum oxigênio ligado diretamente a um átomo de hidrogênio. Então, ele não vai fazer ligação de hidrogênio. Então, ele vai ter uma baixa solubilidade em água. Essa solubilidade, gente, mesmo pouca, ela vai ser possível por quê, gente? Porque eu tenho uma molécula polar. Por mais que a água faça ligação de hidrogênio, ela também é polar. Então, essa semelhança de polaridade, ela também vai ajudar na dissolução da minha substância. Então, quando eu tenho uma dissolução, quando eu tenho uma substância, duas substâncias polares, por mais que eles tenham forças intermoleculares diferentes, não vai dissolver totalmente, né? Porque não são iguais, não são. O que vai definir a solubilidade 100% é as forças intermoleculares. Se elas são diferentes, mas a polaridade é igual, ela pode sim dissolver em pequena quantidade, mas vai dissolver. Ela não vai deixar de dissolver, não, certo? Mas em pequena quantidade. E ele fala aqui, gente, que são substâncias flavorizantes. O que são substâncias flavorizantes? Gente, substâncias flavorizantes são substâncias que possuem cheiro e sabor. Todos esses produtos aí que falam em sabores artificiais de chiclete, bombons, pirulitos, tudo isso aí, todos esses sabores artificiais, tanto dessas guloseimas aí também, mas quanto a refrigerantes também, todo tipo de produto industrializado que fala em aroma artificial, em sabor artificial. Todos eles utilizam ésteres, tá? Alguns ésteres têm características, têm sabores e cheiros bem parecidos com frutas ou qualquer outro tipo de substância que a gente possa encontrar de forma natural. Então eles estão aí meio que para substituir essas substâncias naturais, tá certo? Porque seriam até mais como é que eu posso dizer? Mais baratos e também mais fáceis de se manter por muito tempo, de ter uma durabilidade.
Por exemplo, produtos mais naturais, totalmente naturais, eles tendem a ter um prazo de validade menor. Já produtos com ésteres, com a quantidade de substâncias artificiais muito grande, ele vai encontrar esse prazo de validade um pouco maior, tá certo? Então vamos aqui resolver questões na página 594, a questão 1, tá? Texto para atividade 1. A cocaína é uma substância natural extraída das folhas de uma planta que ocorre exclusivamente na América do Sul, conhecida como coca ou epadu. Este último nome dado pelos índios brasileiros. A cocaína pode chegar até o consumidor sob a forma de um sal, o cloridato de cocaína, que é solúvel em água, portanto serve para ser aspirado ou dissolvido em água para os endovenoso. Enfim, gente, isso aqui está falando um pouco sobre a cocaína e ele quer saber as fórmulas estruturais da cocaína na forma de cloridato e na forma de base, representadas a seguir os grupos dos ésteres. Então, gente, o que é que ele quer nessa questão aí? Ele explica um pouco dessa substância e ele quer que a gente marque na substância, que a gente circule na substância, qual é a função éster, marque a função éster ali na substância, tá certo? Então, o que é que eu vou lembrar, gente? A gente vai lembrar da carbonila, certo? Que é um carbono com uma dupla com oxigênio, e nesse carbono, desse carbono da carbonila, ele vai ter um outro oxigênio, certo? Então aqui eu posso marcar, ó, vou circular aqui, tá? E vou circular aqui, ó. Encontrei no cloridrato, esses dois ésteres. Já na base, também vou encontrar, ó, são muito parecidos, eu vou encontrar aqui, ó, também nos mesmos locais, essas duas substâncias, essas duas funções ésteres na questão 1, certo? Tanto no cloridrato quanto na base. Então, a gente já identificou aqui as substâncias. Gente, outra coisa, não fiquem bitolados só em uma representação de estruturas, tá? A gente tem várias representações. Eu sempre vou lembrar para vocês, a gente tem várias representações de uma substância. Então, o que você vai observar? Os elementos que estão ligados ali na estrutura, certo? E como eles estão ligados, tá? A disposição dessas ligações. Isso aí é o que vai definir a minha função, tá? Vamos aqui para a próxima questão. A terceira. O odor de aromatizantes artificiais muitas vezes se deve à presença de ésteres de cadeia carbônica curta. Explique com base nos tipos de interação intermolecular existentes nessas substâncias por que o odor desses ésteres é mais perceptível que o dos ésteres de cadeia carbônica mais longa. Bom, gente, nos ésteres de cadeia carbônica simples, menorzinha, eles vão ser mais voláteis, tá? Existe essa volatilidade um pouco maior. Tá? Que não existe tão presente nos ácidos nos ésteres de cadeia mais longa, certo? Então, nos ésteres de cadeias carbônicas menos intensas, né, que são de cadeias mais longas, eles vão evaporar de forma mais rápida, melhor falando, tá? Então, se vocês quiserem anotar, eu vou falar aqui para vocês bem mais explicado, tá? Ó, apresentam cadeias carbônicas menos intensas que as moléculas de cadeia longa, tá? O que aumenta a sua concentração no ar, tá? Então, essa é a explicação da terceira questão. Isso é que vai dar esse odor, esse é que vai facilitar a gente sentir esse odor característico, certo? Então, vamos aqui para a próxima questão, da página 596. O acetato de propila é utilizado na indústria alimentícia para atribuir o aroma artificial de pera. Indique qual das fórmulas estruturais a seguir representa essa substância. Vamos lá. Primeiro, acetato. Essa palavra do acetato, gente, ele quer dizer que o meu originado do meu ácido carboxílico, ele só tem 2 carbonos, tá? Então a gente vai observar aqui, eu tenho aqui na letra A e na letra B 2 carbonos. Já na letra C, a gente já pode eliminar, porque essa representação aqui ela tá meio doida. Esse carbono ele já vai ter 5 ligações. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 esse hidrogênio. No carbono não faz 5 ligações. Então a gente já pode eliminar a letra C. Fica entre a letra A e a letra B. Ele está falando propila, gente. Propila, prop é 3 carbonos. Olha aqui, ó, nos dois a primeira parte está correta. Vamos para a segunda parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aí, a letra A ele dá 4. No caso seria butila na letra A. Eu já vou eliminar aqui. E a letra B, olha, 1, 2, 3. Tá certo. Ele dá o acetato de propila. Vamos aqui para a próxima questão. Questão da página 597. Os aromas de banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos dois ésteres dados abaixo.
Escolha a alternativa que apresenta os nomes sistemáticos das substâncias orgânicas. Olha aqui, gente, ó. Primeiro, aqui a gente tem 2 carbonos nesse primeiro composto, tá? Então ele vai ser o acetato, né? Ou o etanoato, tá? O acetato seria uma nomenclatura usual. Então a gente já pode marcar aqui já a letra E como a resposta... Opa, letra E não, calma aí. Poderia ser o acetato ou não. Ou etanoato. Aqui os dois, a gente vai eliminar a letra A, a gente vai eliminar a letra C e a gente vai eliminar a letra D. Pronto. Fica acetato e etanoato, tá? Esses dois nomes aqui vai estar ok. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Seria pentila ou pentanoíla? Gente, o nome certo é pentila, não pentanoíla, tá? Então aqui tá errado. Então fica etanoato de pentila e o outro fica 1, 2, 3, 4, butanoato de 1, 2, 3, 4, 5, de pentila também. Então a resposta aí vai ser a letra B. Bom, gente, essas questões aqui são as questões que eu gostaria de ter trazido para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente resolve mais questões, tá? De ésteres, eu seleciono mais algumas questões para a gente resolver até passar para outra função, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, bom estudo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima aula, gente. Um abraço.